Olá, olá! Eu sou Rafa Coutinho, consultora de imagem e estilo, e nesse canal a gente fala sobre beleza, a gente fala, mas a gente fala sobre beleza com profundidade. Então é pegar ali a sua essência, né, desde a nossa essência até transformá-la aquilo numa aparência que faça sentido pra gente. E hoje eu quero que a gente converse sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que ele une a psicologia, o comportamento e a autoestima, que são os 4 temperamentos. E como, né, esses temperamentos, como o nosso temperamento influencia diretamente a forma como a gente se enxerga, como a gente se valoriza, como a gente vai compreender ali o mundo ao nosso redor. Então, se você sente que você tem dificuldade de se ver com carinho, de se vestir com confiança, ou de se sentir bonita, mesmo quando você está ali num lugar ideal, esse vídeo pode abrir muitas janelas dentro de você, porque você vai compreender um pouco mais do seu funcionamento. Então, antes da gente mergulhar nos temperamentos, eu quero te lembrar de 2 palavras muito importantes quando a gente está falando de toda essa questão da nossa imagem, da nossa aparência, do nosso look. Essas palavras são autoimagem e autoestima. E por que é importante a gente sempre tê-las no radar? Porque a autoimagem, ela é como a gente se enxerga. É a nossa foto mental que a gente faz da gente mesma. Então, ela é construída ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa história, com as nossas crenças, com aquilo que a gente ouviu, o que disseram sobre nós. Já a autoestima, ela é como você se valoriza. É o quanto que você sente que você tem de valor, o quanto de amor você merece, o quanto de respeito, o quanto de cuidado, o quanto de beleza você merece e você vale. E o temperamento? O temperamento ele é a base da sua personalidade. Ele é a forma como você reage ao mundo, como você sente, como você se expressa. Ele é algo que é mineral, ele é da nossa essência. E ele nasce com a gente e morre com a gente. Ele não muda ao longo da vida. A gente vai aprimorando, amadurecendo. E aí cada pessoa ela tem um temperamento dominante. E isso influencia até a forma como a gente lida com o nosso corpo, com a nossa imagem. Então, quero te contar um pouco sobre os 4 temperamentos e entender como que eles afetam ali a nossa relação com o espelho e com a nossa autoestima. Vem comigo. E na teoria dos temperamentos, eles são divididos em 4 temperamentos: quentes, frios, secos e úmidos. Eu vou começar pelo temperamento mais maravilhoso, mais difícil e mais impulsivo, lógico que é o meu, né? Que é o colérico. Então, o colérico, ele é uma pessoa de temperamento intenso, decidido e movido a resultados. E aí, como que tende a ser essa autoimagem do colérico? Ele tende a ser extremamente exigente. Ele se olha no espelho como se ele estivesse avaliando uma performance. Do tipo assim, será que eu tô à altura daquilo que eu quero conquistar? Será que a minha imagem ela tá condizente com o meu potencial? Será que as pessoas estão olhando para mim e estão entendendo quem eu sou? Será que fica ali o tempo inteiro se avaliando, se perguntando, se questionando, trazendo esses questionamentos? E isso pode gerar ali uma pequena insegurança, né? Uma pequena ou uma grande insegurança na sua autoimagem. Quando a gente fala da autoestima do colérico, ele sente que ele tem valor só quando ele está produzindo. Ela está ligada ao fazer. Então, o colérico ele acha que ele só tem valor quando ele está produzindo, quando ele está vencendo, quando ele está realizando, quando ele está fazendo. E qual que é o grande desafio aqui para nós coléricos? É suavizar esse olhar. É lembrar que a gente tem valor mesmo quando a gente descansa. Mesmo quando eu não sou a pessoa mais produtiva do meu círculo de amigos ou que eu não estou no meu momento mais produtiva. É lembrar, né, de amar e de acolher quem eu sou, o ser, e não somente o que eu entrego. O próximo temperamento também quente é o sanguíneo. O sanguíneo, ele é quente como o colérico e ele é extrovertido, ele é alegre, ele é cheio de vida. Ele ama estar no meio do povo, ele ama conversar, ele ama, né, todo esse movimento e ele busca por aprovação. Então, na autoimagem, o sanguíneo ele pode ter dias ali de pura confiança, de, cara, sou top, tá tudo bem, eu sei quem eu sou. E também ele pode ter dias de pura insegurança. Porque ele é muito sensível ao mundo e ele é sensível aos olhares e às opiniões externas. Então, se elogiarem, ele se sente bem, né? Então, aqui no caso de mulheres, se te elogiam, você se sente linda. Agora, se te criticam, você dá uma desmoronada. A parte boa é que o sanguíneo tende a esquecer um pouco mais rápido. Quando a gente está pensando na autoestima do sanguíneo, ela é muito afetada pelo externo. Muito afetada por tudo que está ao seu redor, porque ele se conecta. O sanguíneo, ele tem toda essa expansão, esse movimento. E aí, qual que é o desafio do sanguíneo? É cultivar um olhar interno que seja mais estável, porque o sanguíneo ele é o ar, então ele está em todos os lugares, ele se movimenta, ele é assim, né? É o vento. Então é perguntar quem eu sou de verdade quando ninguém está olhando. Como que eu posso, né, me afirmar por dentro sem depender tanto da validação do outro? Como que eu posso fortalecer em mim mesma, né, em mim sanguínea, ali as minhas características, a minha personalidade, o meu valor, quem eu sou de verdade? Vamos falar agora dos 2 temperamentos que são frios, o melancólico e o fleumático. O melancólico, ele é marcado pela terra, né? O símbolo dele é a terra. Então ele é profundo, ele é observador, ele é muito sensível. Assim como a terra a gente marca e fica marcada, este é o melancólico. E aí, como que é, né? Como que funciona ali um pouco da autoimagem do melancólico?
ele sempre tende a se ver com muitos defeitos. Mesmo quando ele está sendo elogiado, ele sempre acha que poderia ser melhor. O grande ponto aqui do melancólico é o perfeccionismo. Então ele sempre acha que ele poderia ser melhor, que ele poderia fazer melhor. E aí ele tende muitas vezes a se comparar com um ideal que é inatingível. E aí isso machuca muito ele, machuca muito a autoestima, porque de fato, se é inatingível, ele não vai atingir. E aí isso pode ir ferindo essa autoimagem e diminuindo a autoestima, uma vez que ele não vai reconhecer o valor que ele tem. O que tem ali, né, de tão interessante no melancólico? Ele tem um senso estético extremamente apurado, o que é ótimo, maravilhoso, porque ele tem ali, né, toda essa sensibilidade, mas que ele pode também se tornar cruel consigo mesmo. Então aqui o desafio do melancólico é cultivar essa autocompaixão, é enxergar a própria beleza com mais realismo e com menos rigidez. Sabe, querida? Então vamos lá, mais realidade, menos rigidez. E te lembrar, querida melancólica, você não precisa estar perfeita para estar linda. Agora o fleumático, o tranquilão, a gente até deixa ali por último, caso de que ele não fica chateado com isso. O fleumático, ele é calmo, ele é discreto, ele é pacificador, ele é simbolizado pela água, que se adapta em qualquer lugar. Na autoimagem do fleumático, às vezes ele pode parecer meio desconectado do próprio corpo. Ele vai gostar de se vestir de forma muito prática, ele não vai se importar muito com aquilo que ele está usando, ou ele até tende a usar uma roupa mais para se esconder, para evitar conflito. Vou dizer que eu tenho um fleumático aqui em casa, é assim mesmo. E na autoestima, o fleumático ele pode muitas vezes se colocar em segundo plano. Por quê? Ele gosta de evitar os conflitos, ele tende a evitar os conflitos, e às vezes ele tem medo de incomodar, de ocupar espaço, de gerar atrito. O fleumático ele não curte gerar atrito, gente. Não curte mesmo. É bom e é ruim, né, meu povo? É bom e é ruim. E qual que é o desafio desse fleumático, dessa fleumática? É exatamente esse, né? Se apropriar de quem você é. É entender que você tem um valor, que você tem presença. E que quando você se cuida e você expressa a sua beleza, também é uma forma de você amar quem está ali ao seu redor. É uma forma de você amar a sua criação, né? Então, quem Deus te criou exatamente dessa forma. Então, quando você traz tudo isso à tona, é uma forma de amar quem Deus criou. Quem ali, a sua essência, a sua verdade, toda a sua potência. Quando eu conheci a teoria dos 4 temperamentos, foi no curso de formação de consultoria de imagem. Na época eu namorava o meu marido e, sabe, explodiu, abriu uma lanterna na minha cabeça, abriu uma luzinha na minha cabeça. Vou contar esse caos aqui pra vocês. Porque nós somos muito diferentes, eu e meu marido. E por quê? Eu sou de um temperamento que é quente e que é seco, e ele é de um temperamento que é frio e que é úmido. Então, muito opostos. E aí eu sempre achava algumas coisas, né? Tinha ali os meus julgamentos dele, embora sempre o amei e o amo até hoje, mas eu via algumas pessoas falar, cara, não é possível, não é possível. E aí eu entendi que ali é só o jeito dele funcionar, é o jeito como ele reage ao mundo. E aí, assim, é importante que a gente conheça o nosso temperamento, porque ele é uma chave para que a gente saiba como cuidar melhor da nossa autoimagem, da nossa autoestima, de uma forma que é mais profunda e mais compassiva, né? Com mais compaixão, com mais amor. Porque, como eu sempre disse em todas as minhas consultorias, para todas as minhas clientes, não é só um look. Não adianta você estar com um look mais incrível, que a casca tá toda bonita, sendo que lá dentro tá uma bagunça. A minha bisa dizia algo muito interessante, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então a gente precisa estar com tudo conectado. E aí o nosso temperamento ele não pode ser uma muleta para os nossos defeitos. Muito pelo contrário, uma vez que você conhece os seus pontos fracos, os seus defeitos, você pode saber como lidar com eles, mas trazer os seus pontos fortes de forma mais evidente. Então, se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, por favor, e compartilha com uma amiga que você sabe que precisa aprender a se olhar com mais amor, que você que acha que tá meio perdida assim na vida, que saber ali o temperamento vai dar um norte, vai dar ali uma luz na vida da cidadã. E aproveita e me conta aqui nos comentários. Você já sabe o seu temperamento? Eu sou colérica nata, coleriquíssima, assim, muito colérica. Mas o coleriquismo não me define. A gente vai entendendo, eu fui entendendo quais eram os meus pontos fracos, a gente vai rezando, a gente vai trabalhando, vai amadurecendo e vai lapidando tudo que a gente é para que a gente possa ser sempre melhor. Então me conta aqui se você sabe qual é o seu temperamento ou se você se identificou com algum aqui do vídeo e eu te espero no próximo vídeo.